Fala galera, Carmine falando, e no vídeo de hoje a gente vai aprender a calcular um indicador técnico. Ele vem lá da análise técnica, que é a análise do preço, do gráfico da ação, para a gente poder identificar oportunidades de investimento para poder fazer dinheiro com isso e principalmente entender qual o cenário que nós estamos, se é um cenário de tendência de alta ou baixa e de volatilidade alta ou baixa. Para isso a gente vai aprender a criar o indicador bandas de Bollinger, porque ele vai nos dar uma tendência também e uma análise de cenário de volatilidade. E é muito fácil de fazer esse indicador, são 4 cálculos bem simples de fazer no Excel. Eu já tenho aqui os dados colados, ó. Eu vou até pintar de uma cor aqui diferente os dados que são os dados que a gente cola, né, da ação, ou seja, você consegue isso no Profitchart, no Trade, em qualquer plataforma ou em sites gratuitos da internet. Vai lá no investing.com, copia, digita Petro 4 ou a ação que você quiser analisar, serve para qualquer coisa. Uma vez feita essa planilha, inclusive se você não tem Excel, você pode fazer na planilha do Google, que é gratuita. Uma vez feita essa planilha, você pode simplesmente ir trocando esses dados aqui, ó, que estão de laranja, colando dados de outra ação de qualquer empresa e você vai ter as mesmas análises aqui prontas, os indicadores prontinhos para você. A gente já aprendeu num vídeo anterior a calcular a média de 5 períodos, que é a média de uma semana, e a média de 21 períodos, que é a média de um mês, para a gente poder ter confirmações de tendência e a inclinação das tendências, se é alta, baixa ou neutra. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre um indicador que trabalha com o desvio padrão, que é uma medida de volatilidade. Isso também é muito útil para escolher cenários de operações de renda segura que eu te ensino aqui no canal. Inclusive tem curso gratuito para você fazer. Se você ainda não fez, tem o link de inscrição no curso gratuito que você aprende as primeiras operações de renda segura para ganhar uma grana com segurança, sem perder tempo. Uma vez por mês, gastando 10 minutos, você consegue fazer pelo menos 3%. O que é, no mínimo, aí 20 vezes mais que você teria na renda fixa. Então, vai lá depois e faz esse curso, porque é de graça e é totalmente online, está aí disponível para você. Para fazer o indicador banda de Bollinger, a gente vai precisar de uma média simples. Como eu já tenho essa média aqui, eu não vou precisar calcular de novo. Agora eu vou calcular, então, o desvio padrão. Então, a gente vai precisar de 4 informações. A média e o desvio padrão do período que a gente quiser analisar. Então, vou fazer sempre para um mês, aí 21 dias. E aí a gente vai calcular a banda superior e a banda inferior. Então, com essas 4 informações, a gente consegue montar um indicador. Como já tem a média calculada, eu vou deixar a média aqui e vou simplesmente já partir para o cálculo do desvio padrão. Digita igual, desv, e aí você vai usar essa fórmula aqui, ó, desvPy de ponto A, que é da amostra, porque a gente não vai calcular o desvio padrão da série inteira, né? A gente vai calcular só aí de 21 dias. Então, entra na fórmula, né? Abre o parênteses ali para entrar na fórmula, setinha para o lado, segura o Shift, vai dando setinha para baixo, com o Shift segurado, até chegar em 21 linhas, ó. 21 linhas selecionadas, uma coluna só, fecha o parênteses, dá o Enter, já está calculado. Isso que você está vendo ali, 0,37, é a quantidade de centavos aí que é o desvio padrão nos últimos 21 dias. Pode ser, então, a média mais esse valor e a média menos esse valor. Estaria aí trabalhando na região de um desvio padrão para cima e para baixo. Ó, para o mouse aqui no cantinho, duplo clique, ele já copia tudo para baixo. Se a gente der F2 e Enter, a gente consegue ver o conjunto de dados que a fórmula está calculando. Então, vamos só escrever aqui em cima, ó, desvPy de ponto A, para a gente saber o que é. E aqui do lado agora a gente vai calcular a banda superior ou inferior. Deixa eu te explicar como se faz. Ó. Digita igual, vai lá na média, depois você vai somar, abre parênteses, 2 vezes. No Excel o sinal de vezes é o asterisco, o desvio padrão, fecha parênteses. Pronto. Agora dá um duplo clique, a gente acabou de calcular a banda superior, porque a gente está somando 2 vezes o desvio padrão, para cair num negócio chamado curva de Gauss, para trabalhar com 2 desvios padrões para baixo e para cima e ter 95% de intervalo de confiança. Então vamos aqui, ó, BB mais, beleza. Agora vamos fazer a banda inferior, média menos, abre parênteses, 2 vezes o desvio padrão,
Pronto, estamos trabalhando aqui com a banda inferior e aqui a banda superior. Dá um duplo clique no cantinho para ele copiar para baixo e vamos escrever aqui a legenda, BB menos, só para a gente saber o que é, do que se trata. Bom, eu vou pintar isso aqui de uma cor diferente, como campos calculados, para a gente diferenciar o que são os dados de entrada, que são esses dados aqui, que a gente pode colar outras informações aqui de outras ações, e sempre vamos manter as fórmulas, que são os campos calculados. Então, qualquer planilha de dados que eu colar aqui de uma ação qualquer, ele já vai calcular ali, as fórmulas já estão prontas, ele já calcula para a gente. Eu já tenho aqui um gráfico, né, de médias pronto, e agora a gente vai criar um gráfico de bandas de Bollinger. Vamos lá criar esse gráfico junto? Então vamos lá. Primeiro a gente vai, vem aqui, Shift Ctrl, setinha para baixo para selecionar todo o campo, né, do preço de fechamento. E a gente vai vir aqui, inserir um gráfico de linhas. Pronto, inserimos esse gráfico de linha. Vem aqui, dá um Xzinho, Ctrl X para recortar ele, ele vai sumir, Ctrl V aqui em cima. E aí você vem, nesse funilzinho para adicionar mais dados. Vem selecionar dados. E aí vamos adicionar séries novas. A gente vai dar um nome agora para essa série e a gente vai adicionar aqui, vamos adicionar a média, né? Então um indicador de banda de Bollinger, ele precisa de uma média, depois de uma linha superior, que é a banda superior, e uma linha inferior. A média a gente já tinha calculado, a gente vai dar o nome aqui para a legenda, média 21. E aqui, ou você pode escrever aqui, para você lembrar, você escreve SMA, que é a média móvel simples, né, ou aritmética, de 21 períodos. Aí você apaga isso aqui e vem aqui no primeira banda. Primeira banda não, na média. Vem aqui na média, Shift Ctrl, seleciona para baixo. Pronto, já inserimos aí essa série inteira. Agora a gente precisa inserir a banda superior e inferior. Vamos adicionar, vamos lá para cima. Primeiro eu vou apagar aqui, vou dar o nome, BB, mais. Vamos agora selecionar os dados da série superior. Pronto. Agora vamos adicionar BB menos, apaga os dados, clica aqui em qualquer lugar na planilha, vai lá para cima, vem aqui, Shift Ctrl, setinha para baixo, dá o Enter. Pronto. Agora o que a gente precisa fazer? Tá vendo que tá aqui a legenda? Isso aqui vai ser o que vai ficar no eixo X, né? Essa parte aqui são os rótulos, eixo horizontal, categorias. A gente precisa que fique as datas aqui, então vamos editar essa informação. Vem aqui para cima, Shift Ctrl, setinha para baixo, Enter. Pronto, agora estão as datas aparecendo. Vamos dar OK e dar uma olhada ali em cima. Bom, parece que ficou direitinho o gráfico, tem de 94 até 2000. O que a gente vai fazer aqui agora só, vamos selecionar esse gráfico, Ctrl X para recortar ele. Vamos copiar aqui para o lado, para nossa aba de gráficos, onde a gente vai analisar os gráficos e estamos aprendendo aí análise técnica. Vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? Para ficar menos bagunçado, vamos filtrar. Você vem aqui, desmarca tudo, marca só 2020 para a gente enxergar os dados mais recentes. Pronto, bem melhor agora. Vamos dar mais uma arrumada aqui, para ficar parecido com aquele anterior. Seleciona o gráfico, vem em design do gráfico, adicionar elementos, título do gráfico, vamos adicionar em cima. Vamos dar um título para esse gráfico aqui, Vai ser o mesmo título do outro. É um gráfico de Petro 4 para a gente saber que a gente está se referindo a essa ação. Se você quiser pintar esse gráfico como eu pintei o outro, você vem aqui, troca ele para pretinho. Outra coisa que eu fiz foi diminuir a espessura, dar um duplo clique na linhazinha, em qualquer uma delas, e aí você vem aqui e diminui a espessura para 1,5, porque 2 pontos alguma coisa fica muito grosso. E é só ir selecionando as outras, você vai diminuindo a espessura para 1,5 todas elas. Vamos diminuindo aqui, 1,5, e deixar a linha do preço também, que ainda está meio grossinha, com 1,5. Outra coisa que eu quero fazer é colocar as bandas na mesma linha, né? Na mesma cor, melhor dizendo. Então aqui no meio tem a média que está de laranja, eu vou colocar as duas bandas, por exemplo, de amarelo. Então vou selecionar essa aqui e vou trocar para amarelo para ficar igual. Então, tá faltando mais um dado aqui que é a legenda. Vem aqui, nesse cantinho, adicionar elementos,
Vamos adicionar a legenda embaixo, ó, legenda inferior aqui. Pronto, agora a gente tem ó, a legenda do preço de fechamento, que é a linha azul, da média móvel simples de 21 períodos, que é uma média de um mês, né, com base nos fechamentos diários. A banda superior e a banda inferior nós também temos. E aí, deixa eu te ensinar agora como você vai analisar esse gráfico. Bom, a gente pode até dar uma ampliada nele aqui, ó. E eu sempre, quando eu aumento o gráfico, eu faço isso segurando a tecla Shift para ele aumentar na mesma proporção, para ele não distorcer, ou seja, não puxar muito para a lateral e ficar distorcido. Você vai lá, seleciona o gráfico, segura o Shift, vem com o mouse arrastando, né, segurando o botão esquerdo do mouse, ele vai crescer proporcionalmente. A banda de Bollinger, ela tem as duas funções nesse indicador. Ele tem tanto a parte de tendência, porque ele tem uma média, que é essa linhazinha aqui do meio, então ele te mostra a tendência, ele te mostra um pouco também da ideia de volatilidade. Por quê? Ele cria duas séries de preços móveis aqui que calculam o desvio padrão. Então, para cada um desses períodos, ele diz qual era o desvio padrão daqueles últimos 21 dias e te mostra a média também. Então, ó, a gente teve aquela grande queda lá no início da pandemia, né, entre fevereiro e março, o preço caiu, e aí começou a subir, e até então a gente não sabia se já estávamos numa tendência de alta. Então, do vídeo anterior, a gente viu que quando a média de 5 cruzou com a de 21, aquilo ali pode ser um sinal de confirmação, ó, agora realmente é tendência de alta, porque o preço já está acima da média de um mês, e agora a média de uma semana, que é a média mais rápida, também cruzou essa média de um mês. Então, confirmamos ali um início de uma retomada, de uma tendência de alta. E agora aqui, ó, a gente tem a mesma informação, ó, essa linha azul é o preço da ação cruzando para cima da média de um mês, a média de 21 períodos, e a gente tinha ainda uma volatilidade muito grande. Por quê? A banda está muito aberta, né? Olha só o tamanho dessa distância entre os limites da volatilidade, né? O desvio padrão grandão aqui e o desvio padrão grandão embaixo, ou seja, um intervalo muito grande. Então tinha sim uma tendência de alta, porém com uma volatilidade muito alta. E aí o que a gente foi percebendo? A banda começa a estreitar, né, a diminuir, então isso é um sinal que volatilidade está diminuindo. E a gente conseguiu observar, por exemplo, quem me acompanha, quem tem o R20X, que é a minha plataforma de análise, viu que a volatilidade histórica realmente foi diminuindo, né, gradativamente. Ela chegou a um pico de 200%, né, no auge da pandemia, e agora já está em torno de uns 30%, né, já estreitou bastante. Ó, olha como que está trabalhando dentro das bandas. Tem outros inúmeros setups, ou seja, regrinhas de operações mesmo para você fazer negócios na ação utilizando bandas de Bollinger, como por exemplo, comprar a ação quando ela bate aqui nessa banda inferior, vender quando ela bate na banda superior, mas isso aí são detalhes e são até supérfluos. O importante aqui é você aprender a identificar a tendência e a volatilidade para usar essa informação para operar a ação sim, mas principalmente operar as estratégias de renda segura, porque isso sim que vai te oferecer rentabilidade e segurança. O que eu considero, né, o que eu batizei de renda segura? São estratégias que eu posso fazer todos os meses sem me preocupar, porque elas oferecem uma grande segurança, uma alta probabilidade de sucesso e uma ótima rentabilidade. O que eu chamo de ótimo? É no mínimo 20 vezes mais do que eu teria na poupança. Na poupança a gente tem segurança? Tem, mas não tem rentabilidade. E isso é um problema muito grave, porque nós temos inflação e a gente precisa ganhar da inflação para, no mínimo, empatar, né, o nosso dinheiro. Agora, se a gente quer realmente enriquecer e ganhar dinheiro de verdade, a gente tem que ganhar muito mais do que a inflação e temos que ganhar aí pelo menos 1,5%, 2% ao mês para ver a nossa conta crescendo exponencialmente. E com as operações de renda segura, que são feitas com opções, a gente consegue fazer 2,5%, 3% ao mês com segurança. Então, por isso, renda segura, porque nos dá uma renda todos os meses e também nos dá segurança. Se você tem interesse em aprender mais sobre isso, eu tenho um curso gratuito que te introduz, te dá o básico ali, o pontapé inicial. E quando eu falo básico, não é pouca coisa. São estratégias já para colocar em prática e já ganhar dinheiro de verdade. E esse curso é totalmente de graça. Tem o link aqui na descrição do vídeo, vai lá e faz se você ainda não fez. Realmente é um curso bem interessante, muito prático e te mostra o passo a passo como começar.
Se ficou alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários. Se tiver também algum elogio, pode escrever, é sempre muito bem-vindo. Se gostou do vídeo, dá o like, compartilha com os amigos. Um grande abraço e a gente se vê no próximo conteúdo.